Volta a falar sobre IOF. O governo federal decidiu manter o aumento neste ano para compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O André Anelli vai trazer essas informações para a gente porque tem a ver com o equilíbrio fiscal. A equipe do ministro Haddad tem falado em substituir esse imposto por outro no ano que vem. Mas e agora, hein, Anelli? Conta aí. Pois é, Evandro, só que até o momento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem insistindo que é necessário realmente esse conjunto de aumento no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para justamente garantir a sustentabilidade fiscal e também até mesmo a garantia dos serviços, da prestação dos serviços para toda a população, porque a Haddad acabou externando para os presidentes da Câmara e do Senado, numa reunião no dia de ontem, na residência oficial do Senado, reunião essa para debater essas questões relacionadas ao aumento do IOF, que a medida iria acabar, então, garantindo a prestação de serviços, porque o governo federal tem no caminho outros empecilhos que acabaram impedindo, então, o aumento da arrecadação, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos aqui no país. O Congresso Nacional foi um grande defensor dessa medida, que foi prorrogada, medida essa que foi adotada na época da gestão do então presidente Jair Bolsonaro e que tinha no governo federal, principalmente na pessoa do ministro Fernando Haddad, um posicionamento contrário a essa medida, só que o Congresso Nacional cedeu às pressões, não só dos municípios que também são beneficiados com essa medida, mas também de vários setores da economia privada. Então, o governo federal diz que a manutenção da desoneração da folha de pagamento, na verdade, precisa ser compensada, então, com esse aumento do IOF que foi feito por decreto presidencial na semana passada. Então, o que Haddad espera é que esses 20 bilhões de reais que devem ser arrecadados no ano de 2025 garantam a prestação de serviços para a população e também não necessitem na interrupção de parte dos repasses das emendas parlamentares, o que também iria provocar insatisfação aqui no Congresso Nacional. É questão econômica, questão de cobertor curto, a gente sabe, né, Evandro? Tampa um lugar, descobre o outro e é isso agora que o governo federal vem defendendo para manter o IOF, que não é bem visto aqui no Congresso Nacional. Anelli, agora nesse jantar que você mencionou, o Haddad explicou então para Davi Alcolumbre e também para o presidente da Câmara que se essa medida cair, o governo está ferrado? Exatamente. Na prática é justamente isso aí mesmo, Evandro, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que haveria aquela espécie de shutdown, ou seja, uma espécie de apagão mesmo no funcionalismo público, porque iriam faltar recursos, possivelmente, até mesmo para a manutenção da máquina pública, manutenção de serviços básicos à população. Haddad não entrou em grandes detalhes em relação a esses serviços que poderiam eventualmente vir a faltar, mas apresentou então o IOF como uma espécie de salvação para que esse cenário acabe não acontecendo. Só que mesmo assim, conforme a gente já trouxe anteriormente aqui no 3 em 1, mais cedo, o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já deu um prazo de 10 dias para que o governo federal arrume uma outra alternativa ao aumento do IOF. Caso contrário, serão pautados um ou pelo menos mais projetos que prevêem a derrubada desse decreto presidencial que acabou impondo, então, o aumento do imposto sobre operações financeiras. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? A demonstração de que essa medida, Piperno, seria de desespero expõe bastante o governo federal, hein? Mas, na verdade, o que o governo federal está dizendo para o parlamento, entre outras coisas, também é o seguinte: bom, eu preciso desse dinheiro, nós não vamos mais ter os recursos da desoneração. Aliás, estamos tentando isso há 1 ano e meio, né? E a gente não consegue alcançar o que se imaginava aqui. Então, o governo, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. Muito bem. Aí o Congresso fala para o governo: não, mas pera lá. Então, se você está dizendo que você está precisando desesperadamente de dinheiro para fechar as contas, então diminua as suas contas.
O governo fala, tá bom, eu diminuo as minhas contas, já anunciamos aí um contingenciamento, mas entre as áreas onde a gente pode reduzir alguns gastos está também as emendas. Aí o Congresso fala, não, mas aí também não. Então eu te dou 10 dias e você arruma uma outra solução que faça com que você não tenha que enfiar a goela abaixo da sociedade sem passar por nós a história do IOF, mas também não mexa com as nossas emendas. Porque, na verdade, quando o governo também estica a corda e fala, olha, precisamos desesperadamente de um dinheiro agora, esse agora, na verdade, ele está em outro lugar, o calendário, ele está em 2026. O problema não vai ser, eventualmente, faltar um dinheiro agora. O grande temor, obviamente, é faltar dinheiro em um ano eleitoral. Ô Zé, o governo está com a bunda na janela? Está numa encruzilhada chamada sinuca de bico. Essa instabilidade está provocando desgastes já irreparáveis no governo, está dando uma ideia de que a economia, que é o principal ponto de um governo, está incerto, né? Joga para um lado, joga para o outro, e não tem nada mais covarde no mundo do que o capital. Ao menor sinal de risco, ele foge. Eu conversava hoje com o empresário e ele falando da dificuldade de fazer previsão. E aí, eu tenho ou não que pagar o IOF, né? Então, na dúvida, o que o empresário faz? Joga para cima, porque o empresário não paga imposto, ele transfere imposto, né? Se o empresário pagar imposto, ele quebra, porque a margem de lucro nem sempre é igual ao imposto, ela é inferior ao imposto pago. Então, assim, os empresários estão colocando o IOF, eles têm que fazer previsão mínima para pelo menos 6 meses na frente, e está nessa dúvida aí. O ministro da Fazenda dizendo, por enquanto não, quer dizer, por enquanto não vai recuar. Como por enquanto não vai recuar? Ou vai recuar ou não recua. E a indicação clara do que está no parâmetro aí é o seguinte, se o governo não recuar, ele será derrotado no Congresso, né? Está entre a cruz e a caldeirinha, quer dizer, não tem jeito, esse IOF está com sinais claros de que não será aplicado, mas os empresários têm que contar que será aplicado, porque isso aí faz parte do custo. Isso provoca uma instabilidade muito grande e o presidente da Câmara e os deputados que estão negociando isso não contribuem, porque aumentam a instabilidade. Vou te dizer, hoje o poder no Congresso está com as frentes parlamentares. As principais frentes parlamentares já fecharam contra o IOF. Zé Maria Trindade, e é sobre isso que eu quero te questionar, Acácio. Se as frentes parlamentares que detêm o poder já disseram nós não queremos o aumento do IOF, como é que o governo conseguiria articular se sequer não consegue passar outras pautas que são ainda mais importantes para ele nesse Congresso Nacional? O governo não conseguiria articular. A verdade é essa. O governo joga a responsabilidade no Congresso e levanta esta história das emendas exatamente para partilhar o problema com o Congresso, para criar na população um sentimento que nós estamos pagando mais impostos por conta das emendas e, a partir daí, sensibilizar o Congresso. Mas nós já percebemos, e aí a sua pergunta, que o Congresso não está tão sensibilizado assim. E aí vem uma segunda alternativa que foi, inclusive, aventada pelo presidente Hugo Motta na sua fala hoje, o Supremo Tribunal Federal. Judicializar esta questão e jogar para o Supremo Tribunal Federal decidir, mesmo que seja uma solução temporária. Confesso a você que o Zé usou uma expressão, eu vou usar outra. Minha avó sempre dizia que em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É um pouco do que acontece em Brasília. Está faltando dinheiro e um vai jogando a responsabilidade para o outro. Isso aumentaria a preocupação que muitos já têm com esse governo, que é o fato dele não sustentar aquilo que prometeu sobre contas públicas e sobre arcabouço fiscal, Henrique Kriegner. Exato, é o vai e volta, né? Fala uma coisa, testa, vê se é aceito, se não é, se for
ok, se não for, volta. É mais um episódio aí dessa bagunça que nós estamos vendo realmente. Agora, também fica claro, Evandro, aqui uma leviandade até do próprio ministro Fernando Haddad, quando ele evoca aí o conceito do shutdown, né? Esse shutdown acontece lá nos Estados Unidos quando o Congresso não aprova o orçamento. E quais são as consequências? Lá nos Estados Unidos, quando o Congresso não aprova o orçamento federal dentro do prazo, então logo no dia seguinte, geralmente no mês de outubro, o que vai acontecer? Servidores públicos federais param de receber salário e precisam entrar em férias forçadas, sem pagamento, eles cortam serviços não essenciais, eles começam a fechar também outros investimentos que também têm natureza não essencial. Então, talvez, quando o ministro Fernando Haddad ele faz isso, na verdade, o que ele está propondo é uma coisa que pode ser positiva para o nosso Brasil. Se fosse um shutdown de verdade, poderia até ser bem positivo. Cortar gastos não essenciais do governo federal, colocar algumas pessoas ali numas férias não remuneradas, pessoas que não estão mostrando também o quão essencial é o seu trabalho. Porque, convenhamos, dizer que agora, se não aumentar o IOF, o governo quebra, é shutdown. O shutdown nos Estados Unidos, que é o conceito que ele evocou, é um fechamento completo, é fechar as portas, ninguém aprova mais nenhum tipo de gasto, ninguém faz nenhum tipo de investimento. É muito sério. Então, fazer essa ameaça é leviano da parte do ministro, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, ainda que não aprovasse. Eu gostaria, inclusive, diante dessa ameaça, eu acho que o Congresso deveria aumentar a aposta aí e não passar. E vamos ver como é que o ministro vai fazer. Ô, Piperno, você acha que é leviandade do ministro? Eu acho que o ministro, na verdade, ele está jogando com o que ele tem agora. Quer dizer, o que ele tem agora, pressionar também o Congresso. Eu acho que a história do shutdown também é um pouco de exagero. Eu acho que não chegaria tanto. Mas veja, nós falamos outro dia, e o Segrá chamou a atenção, por exemplo, para a história da previsão de arrecadação com as decisões do CARF. Foi um exemplo aleatório que ele pegou, tá? E, de fato, foi muito abaixo do que o governo imaginava. Aquilo é um erro, né? Imagina, você estima 50 bilhões de reais e arrecada 400, menos de 1%. Não sei de quem era essa maquininha de calcular. De qualquer forma, também, muito se falou sobre uma desaceleração da economia. Os dados preliminares apontam que não é bem assim. Ontem, inclusive, demos aqui o dado sobre emprego. Ou seja, a arrecadação por conta da atividade econômica, ela continua alta. Mas onde é que também está essa outra diferença? É na questão de benefícios fiscais. E a gente fala disso todo dia aqui praticamente. Então, ou se começa a cortar isso de uma forma séria, e eu sei que aí as frentes parlamentares vão espernear, ou então não sei para onde vão.